A graça e paz, irmãos da Igreja Batista Gileade, minha igreja amada. Irmãos, primeiro, louvar a Deus por esse meio de comunicação que é a internet, né? Que nesse período tão difícil estamos conseguindo aqui nos comunicar, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, eu quero louvar a Deus por isso. Amém? Meus queridos, eu quero deixar alguns avisos antes e logo depois a gente vai para a nossa reflexão do dia, certo? Primeiro sobre os nossos cultos aí, eu tenho certeza que você já leu a nossa nota, né, a segunda nota que nós enviamos sobre os cultos, de que nós não teremos os nossos cultos aí durante 15 dias, certo? Havendo uma melhora, assim com fé em Deus, nós voltaremos a ter os nossos cultos presenciais no templo, mas caso não haja essa melhora, nós continuaremos aí fazendo as nossas reflexões via WhatsApp, certo? A segunda coisa, meus irmãos, é sobre a arrecadação de dízimos e ofertas. Os irmãos têm a ciência, eu sei disso, de que a igreja ela não para, as dívidas elas não param, né? Então nós deixamos também nessa nota, né, a conta da nossa igreja para que os irmãos possam estar depositando dízimos e ofertas, certo? Você conhece mais do que qualquer pessoa aí a caminhada da nossa igreja e aquilo que nós temos de manter e honrar a nossa palavra, certo? Irmãos, sobre esses vídeos, eu quero falar com vocês também sobre alguns vídeos que têm circulado, né? Tem muitos vídeos, alguns não, muitos vídeos estão circulando no WhatsApp, no Instagram, né? Muitas notícias, mundo afora, sobre o coronavírus, sobre tudo aquilo que ele tem causado. Então eu quero te dar um conselho, né? O conselho é que diminua toda essa informação que chega até você, né? De que forma? Não baixando, não assistindo. Por quê, pastor? Simplesmente porque isso só nos ajuda, não nos ajuda em nada. Isso só nos deixa ainda mais aflitos, ainda mais ansiosos, ainda mais tristes e preocupados. A gente já sabe o que está acontecendo, eu tenho certeza que você sabe as medidas que deve tomar, certo? Todos os telejornais estão trazendo informações. Eu quero te indicar a assistir no máximo 2 no dia, certo? E que você vá fazer outras coisas. Outras coisas, que você pare de ficar assistindo o tanto que tem de notícia fake no WhatsApp. A gente já não sabe mais aquilo que é fake, aquilo que não é. Vários vídeos de até crianças assim sofrendo com o coronavírus, e isso acaba entristecendo o nosso coração. Eu tenho certeza que você, meu irmão da Igreja Batista Gileade, está ciente daquilo que deve fazer e está fazendo, que está sim se guardando, né, de tudo isso aí que tem acontecido. Então, eu quero te aconselhar isso, certo? A minimizar aí o máximo possível essas informações que chegam até nós, que na verdade só tem nos deixado mais aflitos. Tá bom, meus irmãos? Então, eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que na quinta-feira nós estaremos de novo trazendo essa mensagem. Vou tentar sim estar pensando sobre trazer antes disso, né, para que a gente possa estar assim partilhando disso, né, partilhando dessas mensagens, certo? Hoje, meus irmãos, eu quero falar, só mais um aviso, a nossa série de mensagens sobre a igreja, ela volta quando nós voltarmos ao culto presencial, certo? Então, vamos lá. A palavra de Deus se encontra em Colossenses capítulo de número 1, a partir do seu versículo de número 9, nós leremos até o 12, que diz o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder,
segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bom, meus irmãos, só para a gente contextualizar um pouquinho, a carta aos Colossenses foi mandada pelo apóstolo Paulo com a finalidade de instruir os irmãos sobre algumas heresias que estavam nascendo no seio da igreja, no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo começa essa carta louvando a fé dos irmãos, louvando o amor dos irmãos para com outros irmãos. E agora ele faz essa oração, né? A gente viu aí no versículo 9 que ele disse: não cessamos de orar por vós. É uma oração e uma oração de intercessão. E qual é o motivo dessa oração? É que os irmãos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Engraçado que o apóstolo Paulo ele já tinha antes, se os irmãos leem aí os versículos passados, o apóstolo Paulo ele já tinha antes louvado a Deus, dado graças a Deus pelo crescimento da fé dos irmãos que era ouvido em toda a Ásia, né? E do amor mútuo entre os irmãos. E isso é muito bom, mas a certeza também que a gente tem é que ninguém está pronto, ninguém é perfeito, todo mundo tem o que aprender ainda. Então, principalmente quando se trata de Deus, né? Esse ser infinito. Então, o apóstolo Paulo intercede pelos irmãos para que eles transbordem do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja bem, no momento em que outras pessoas estão ensinando doutrinas falsas, o que o apóstolo Paulo ora é que os irmãos transbordem do conhecimento da vontade de Deus. No momento em que as coisas estão difíceis na igreja, a oração do apóstolo Paulo é que os irmãos transbordem do conhecimento de Deus. Por quê? Porque o conhecimento de Deus nos traz direção. Porque o conhecimento de Deus nos traz calma. O conhecimento de Deus nos traz discernimento, né? O conhecimento de Deus nos dá sabedoria para viver, para saber como viver. E esse é o meu conselho, meu irmão, a você da Igreja Batista Gileade. Que nesse momento de quarentena você busque o conhecimento da vontade de Deus. Você busque se achegar a Deus. Você busque saber ainda mais quem é Deus. Você se volte às Sagradas Escrituras. Você se volte ao seu momento de oração. Se você tem visto aí, talvez você tenha visto aí nas redes sociais, né, a boa vontade das pessoas em nos indicar séries, filmes, exercício físico e tantas outras coisas para a gente passar o tempo, né? Eu quero te convidar, ao invés de passar o tempo, de perder tempo, a investir tempo. Que tal, ao invés de sair dessa quarentena com aquele sentimento de eu não aguentava mais, sair naquele sentimento de, meu Deus, como foi bom passar esse momento conhecendo, aprendendo mais do Senhor. Como foi bom crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Como foi bom esse período, porque eu orei mais, porque eu me consagrei ainda mais, porque eu li mais as Escrituras, porque eu dediquei meu tempo à leitura de bons livros, porque eu dediquei meu tempo à leitura da lição da Escola Bíblica Dominical. Então, que bom será se ao invés de nós sairmos normalmente dessa quarentena, a gente saia melhor ainda. Ao invés de sairmos sofrendo dessa quarentena, a gente saia melhor, mais íntimo de Deus, mais forte, com a fé ainda mais alicerçada no Evangelho de Cristo Jesus. A segunda coisa é quando o apóstolo Paulo ele diz qual a finalidade disso. A finalidade do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, é a vivência, é viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e frutificar em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, a finalidade de conhecer a Deus é viver de uma forma que agrade a Deus, de uma forma digna do Senhor. É frutificar
para a honra e glória do Senhor. Então, é interessante nós entendermos que usar esse tempo para buscar ao Senhor vai resultar numa vida para a honra e glória de Deus, vai resultar numa vida de louvor a Deus, vai resultar numa vida que agrade a Deus, vai resultar numa vida que abençoe o próximo, vai resultar em bênçãos para dentro da sua própria casa, na sua vivência durante esse período. Então, é muito importante buscar conhecer a Deus a todo tempo. Mas nós temos agora um tempo singular. Esse tempo que nós estamos em casa. E nós podemos sim, devemos conhecer mais a Deus. E isso resultará em frutos para a honra, glória de Deus e edificação nossa e daqueles que estão conosco. Certo? Logo depois o apóstolo fala, eu vou adiantar um pouco, porque falta poucos minutos aqui por causa da capacidade do meu celular, certo? Então, versículo 11 ele diz: sendo fortalecido com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Preste bem atenção nisso. Sendo fortalecido com todo o poder. E que poder? E ele diz assim, segundo a força da sua glória, ou seja, o poder de Deus, segundo a força da glória de Deus. E aqui está uma segurança maravilhosa, meus irmãos. Se buscarmos conhecer a Deus, se buscarmos nos achegar a Deus, o Senhor nos fortalecerá com o seu poder. E aí o apóstolo Paulo diz, em toda perseverança, ele nos ajudará a perseverar até o fim, meus irmãos. Ele nos trará perseverança e longanimidade nesses dias que nós ficaremos, que nós estamos de quarentena. Não sabemos quanto tempo vai durar, mas a certeza de que se nos achegarmos a Deus, nós seremos fortalecidos pelo Senhor, pela força do seu poder, pela sua glória. Ele nos dará perseverança e longanimidade, meus irmãos. E por fim ele diz com alegria, dando graças a Deus que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, é motivo de dar graças a Deus. Temos que dar graças a Deus porque o Senhor nos fez idôneos. O Senhor nos fez apto à herança que Ele preparou para nós em Cristo Jesus. O Senhor permanece soberano. Os planos dele não podem ser frustrados, meus irmãos. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que com alegria nós devemos dar graças ao Pai. Por quê? Porque Ele nos fez aptos. Ele nos fez merecedores à parte que nos cabe da herança nos santos na luz. E eu quero te convidar ao nosso próximo vídeo entendermos como o Senhor nos fez aptos a isso. Qual o motivo? Vamos falar sobre Cristo Jesus. Vamos falar sobre aquele que é a nossa redenção, aquele que remiu os nossos pecados, aquele que nos fez, aquele por quem Deus nos fez aptos. Então, meus irmãos, vamos dar graças a Deus, vamos buscar o conhecimento de Deus. Vamos, com o fim de vivermos para a glória de Deus, vivermos para o agrado de Deus. Vamos ser fortalecidos na força do seu poder. E vamos dar graças a Deus, porque por Cristo Jesus, Ele nos fez aptos para a herança que Ele preparou para nós. Amém? Que Deus os abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos de forma sábia, para que possamos ser cristãos que glorificam o nome do Senhor dando exemplo. Então, meu irmão, continue na sua casa, continue buscando o Senhor, busque-o ainda mais. E quando passar esse período de quarentena, sairemos ainda muito mais fortes. Deus os abençoe.